Hoje a história parece um filme, mas é real e infelizmente trágica. Vamos falar sobre o naufrágio do iate de luxo Bayesian, onde estava o bilionário britânico Mike Lynch e sua filha de 18 anos, Hannah Lynch. Esse acidente ganhou as manchetes pelo mistério que envolve o caso, mas também pelas tragédias que aconteceram logo antes com a morte de Stephen Chamberlain, um ex-executivo próximo a Lynch. Vamos juntos tentar entender essa sucessão de acontecimentos. Bom, para começar, na madrugada de 19 de agosto, o iate Bayesian naufragou perto de Porticello, na costa de Palermo, em meio a uma tempestade inesperada. A bordo estavam 22 pessoas, das quais 10 eram tripulantes. Entre os passageiros estavam o bilionário britânico Mike Lynch, sua filha Hannah, o presidente do Morgan Stanley International, Jonathan Blomer, e o advogado de Lynch, Chris Morvillo, além de outros amigos e familiares. Desse total de 22 pessoas, 15 conseguiram sobreviver, mas o mais intrigante é que a maioria dos sobreviventes faz parte da tripulação. E o que torna tudo ainda mais bizarro é que o Bayesian estava perto do porto. Há até uma câmera que registrou o momento em que o iate desapareceu. Além disso, foi o único barco a afundar, mesmo sendo um superiate robusto e tecnologicamente avançado. Agora, vamos pensar um pouco. Esse iate tinha 56 metros de comprimento e um mastro de 75 metros, o mais alto do mundo, feito de alumínio. Ele foi construído para suportar tempestades, ventos fortes e condições climáticas adversas. Então, como ele pode ter afundado em menos de um minuto, como algumas testemunhas afirmam? As investigações ainda estão em andamento, e até agora não há uma explicação definitiva. Existem várias teorias, desde falhas técnicas até condições climáticas extremas, como uma tromba d'água ou um dombust, uma rajada de vento extremamente forte. Mas o mistério só aumenta. Segundo os mergulhadores, o mastro do barco está intacto, o casco não tem vazamentos e as escotilhas estavam fechadas. Então, por que o barco afundou tão rapidamente? Outra hipótese considera a quilha elevatória do iate, que se estivesse na posição errada, poderia ter comprometido a estabilidade. E não podemos descartar a possibilidade de erro humano, já que o iate estava ancorado próximo à costa, uma decisão que poderia ter sido imprudente em meio a uma tempestade. A busca pelos corpos dos ocupantes do iate Bayesian foi uma operação complexa e desafiadora. O iate, afundado a uma profundidade de 50 metros e com passagens estreitas, tornou o trabalho dos mergulhadores extremamente difícil. As autoridades descreveram as operações de salvamento como longas e delicadas, com a participação de mais de 400 pessoas, incluindo 28 mergulhadores especializados. Os corpos dos 5 passageiros que faleceram foram recuperados entre os dias 21 e 22 de agosto. Cada recuperação exigiu precisão e cuidado devido às difíceis condições dentro do iate. Já o corpo de Recaldo Thomas, o único membro da tripulação que morreu, foi encontrado perto do local do naufrágio na segunda-feira 19. Thomas era o chefe de bordo e, lamentavelmente, foi uma das primeiras vítimas identificadas após o acidente. O último corpo a ser resgatado foi o de Hannah, a filha de 18 anos do bilionário Mike Lynch. Ela foi encontrada nos destroços do naufrágio do iate de luxo nesta sexta-feira, dia 23. Após a recuperação dos corpos, a identificação oficial e as autópsias estão programadas para começar assim que o último corpo for transferido para a morgue de um hospital em Palermo. A investigação sobre o naufrágio, que deixou os especialistas em marinha perplexos, está em andamento. De acordo com os peritos, um iate como o Bayesian, fabricado pela renomada construtora italiana Perini Navi, deveria ter sido capaz de suportar a tempestade. Giovanni Costantino, CEO do The Italian Sea Group, que detém a Perini Navi, já veio dizer que o naufrágio foi causado por uma série de erros indescritíveis e irracionais, cometidos pela tripulação, excluindo qualquer falha no design ou construção do iate. O capitão do iate, os outros 8 membros da tripulação sobreviventes e os passageiros foram interrogados pela polícia, mas ainda não se pronunciaram publicamente. Para quem não tá ligado, Mike Lynch é um dos maiores nomes da tecnologia do Reino Unido, sendo até comparado ao Bill Gates por lá. Ele fundou a Autonome, uma empresa de software vendida para HP em 2011 por 11 bilhões de dólares. Mas essa venda acabou gerando um processo judicial gigante. A HP acusou Lynch e Stephen Chamberlain,
que era vice-presidente financeiro da Autonome, de inflar artificialmente os lucros da empresa, o que teria levado a HP a pagar muito mais do que a empresa realmente valia. Depois de anos de batalha legal, ambos foram absolvidos em junho de 2024, e dizem que o passeio de iate era uma celebração dessa vitória. Vamos dar um passo atrás para entender o contexto. Mike Lynch, o proprietário do iate Bayesian, não estava simplesmente curtindo férias com amigos e família, ele estava celebrando uma grande vitória judicial. Lynch, juntamente com seu colega de longa data, Stephen Chamberlain, havia acabado de ser absolvido de um processo de fraude que envolvia a venda da empresa Autonome para a HP. Esse caso arrastou-se por mais de uma década, com acusações de que Lynch teria inflacionado o valor da empresa antes de vendê-la por 11,1 bilhões de dólares. A disputa se tornou um dos casos corporativos mais controversos dos últimos tempos, atraindo atenção global. Agora, o que realmente faz a gente levantar as sobrancelhas? 2 dias antes do naufrágio, Stephen Chamberlain morreu de forma trágica. Ele foi atropelado enquanto corria em Cambridge, Inglaterra, e acabou falecendo no hospital devido aos ferimentos. A motorista, uma mulher que não teve o nome revelado, está cooperando com as investigações, mas a coincidência é, no mínimo, perturbadora. Chamberlain, que havia sido um aliado próximo de Lynch durante toda essa longa saga judicial, morre repentinamente, seguido pelo naufrágio do iate de Lynch 2 dias depois. Isso deu origem a várias teorias da conspiração. Estaria alguém tentando silenciar Lynch e seus aliados, ou seria tudo uma bizarra coincidência? Essas mortes levantam suspeitas e trazem uma camada extra de mistério para o caso. Enquanto as investigações continuam, ficamos com essas perguntas no ar. Afinal, qual é a verdadeira história por trás dessas tragédias consecutivas? E por que essas pessoas, intimamente ligadas por anos de luta judicial, acabaram vítimas de eventos tão estranhos em tão curto espaço de tempo? Bom, pessoal, até aqui já deu para perceber que as peças desse quebra-cabeça ainda não se encaixam. Aqui estão algumas perguntas que permanecem sem resposta. Como um barco tão robusto, equipado para lidar com condições extremas, foi o único a afundar naquela noite, enquanto outros na mesma área sobreviveram? Por que a maioria dos sobreviventes faz parte da tripulação e não dos passageiros? Será que o mastro estava realmente intacto como dizem, ou há algo que ainda não foi revelado? A morte de Stephen Chamberlain 2 dias antes do naufrágio foi mesmo uma coincidência? Com tantos mistérios, essa história parece até roteiro de filme, mas a realidade é que 7 vidas foram perdidas, e as causas ainda não estão claras. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. Será que tem mais coisa envolvida, ou tudo isso é só uma sucessão bizarra de tragédias? Não esquece de curtir, se inscrever no canal, e ativar as notificações para ficar por dentro das atualizações sobre esse caso. Obrigada por assistir e até a próxima!